dando continuidade, a gente vai perceber que o maior potencial hidrelétrico brasileiro instalado, significa dizer construído, implementado, hoje é lá em Itaipu, que é uma usina binacional, uma parceria Brasil-Paraguai, e que foi construído durante o período militar naquela ideia das construções faraônicas, e o Brasil construiu a usina hidrelétrica de Itaipu, lá na bacia do Rio Paraná, que é essa aqui, ó. Vocês sabem quem tirou essa foto? Fui eu, professor Classinho, exclusivo para os meus alunos. Então não estou falando aqui, eu vi na televisão, não. Isso aqui fui eu que tirei essa foto, eu fui lá, trouxe para vocês, estudei, né? Fui lá até a turbina, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, e o potencial disponível hoje é no Rio Amazonas. Então, hoje no Rio Amazonas a gente só usou 1% do potencial, ou seja, tem 99% disponível. No entanto, não existe uma grande viabilidade do ponto de vista geográfico na utilização dos rios, né, da bacia amazônica para a geração de energia, porque é um rio de planície e aí fica mais dificultoso para a gente construir a barragem, porque tem que fazer escavação, e isso gera um maior impacto ambiental. Enquanto que outros rios, como por exemplo o próprio Rio Paraná, que esse aqui é um rio de planalto, então a hidrelétrica, a barragem, ela foi construída onde já tinha uma cachoeira. Então isso dá toda uma facilidade, porque diminui o impacto ambiental e aumenta a geração de energia, diferente de outras construídas em áreas de planície, como na região amazônica. Então, mas vale salientar, uma das últimas usinas construídas foi justamente no rio Xingu, na bacia hidrográfica do Amazonas, que é a usina de Belo Monte, onde tem um potencial de mais de 11 mil megawatts, que é fantástico, muito interessante, mas mesmo assim o custo e o impacto ambiental foi acima da média das usinas brasileiras, que eu vou destacar daqui a pouquinho, tá certo? Aqui, gente, eu também tirei essa foto. Isso aqui é justamente, aqui embaixo está a turbina, então aqui é a barragem, aqui em cima fica o rio, né? E aí você tem a queda da água e aqui embaixo você tem a turbina. E é justamente essa turbina que vai gerar energia elétrica, essa turbina, porque aí a água bate, provoca a rotação da turbina e aí você tem a geração de uma energia mecânica. Posteriormente, essa energia mecânica é transformada em energia cinética e a energia cinética logo após é transformada em energia elétrica. E essa energia elétrica é que está justamente abastecendo todo o Brasil. No caso de Itaipu, não todo o Brasil, principalmente a região sul, parte da centro-oeste, parte da região sudeste. Mas no caso aqui, eu vou falar qual é que chega, mas é muito importante. E aqui eu trago uma foto, sou eu aqui mostrando que realmente eu fui lá, isso aqui não é montagem, isso aqui é exclusivo para os Clecinha, trazendo aqui os materiais para vocês. Então aqui atrás está a usina de Itaipu, fantástico, e aqui está eu, né? Aqui eu trago as instalações das usinas hidrelétricas em operação no Brasil. Por exemplo, aqui nós temos Balbina no Amazonas, né? Nós temos aqui Tucuruí no estado do Pará, já tem Belo Monte também no Pará. Mas o que eu gostaria de destacar com você é o seguinte: veja que a maior concentração das usinas hidrelétricas, elas estão justamente aqui no centro-sul. Por quê? É justamente onde nós temos a maior necessidade dessa eletricidade. É onde concentra a maior quantidade de indústrias, né? Os polos tecnológicos, os escritórios. Então, é justamente oferta, demanda. Se eu preciso de energia, onde você vai ter? Além disso, as condições geográficas, que é uma área de planalto aqui, favorece também a implantação e instalação dessas usinas hidrelétricas. Outro dado é aqui no Rio São Francisco. A bacia do São Francisco também tem bastante usinas hidrelétricas, justamente pela necessidade. Inclusive, a que está gerando energia agora para mim aqui, estou falando diretamente do Bendito Bentes, cidade de Maceió, estado de Alagoas, para você aí, né? Então, aqui está mandando energia para cá, essa aqui, Xingó, lá que fica no município entre Alagoas e
nos estados de Alagoas e Sergipe, no município de Piranhas, Alagoas e Canindé de São Francisco. Essa foto também fui eu que tirei, especialmente para os meus alunos que estão assistindo agora. Então, essa energia aqui está possibilitando a nossa aula, advém justamente dessa usina hidrelétrica. E aqui eu trago as maiores hidrelétricas do país. Então, Itaipu, primeiro lugar no Rio Paraná, Belo Monte no Rio Xingu, no Pará. A gente tem Tucuruí, Tocantins, Araguá. Nós temos Balbina no Rio Guatumã, lá no Amazonas. Nós temos Sobradinho, nós temos Xingu e temos outras, tantas outras. Mas essas daí são usinas de destaque no nosso país. Só que nem tudo são flores. Para construir uma usina dessa, nós causamos um impacto ambiental. Entre eles está a extinção de espécies endêmicas, inundação de sítios arqueológicos, alteração da dinâmica da erosão natural, assoreamento do rio, né? E deslocamento da população ribeirinha, população local. Você acaba com a história, você tem um impacto sociocultural tremendo naquela. E aí eu vou trazer para vocês esse destaque. Isso aqui foram umas fotos que eu peguei de uma equipe da Folha de São Paulo, fantástico. O pessoal fez uma matéria no ano de entre 2014 e 2015, finalzinho de 2014 e início de 2015. E meu companheiro, o professor José Valdec, um poeta do nosso estado, ele me indicou essa matéria e eu achei fantástica. Ele me enviou também algumas dessas fotos e eu fui buscar mais e eu achei show de bola para a gente estar aprendendo. Então aqui está a construção, o período da construção da hidrelétrica de Belo Monte. E aqui está, esse aqui é um armador ele que preparou, não só ele, mas a equipe, né, de armadores que preparou toda a infraestrutura da barragem, que foi isso aqui. Então eles construíram o esqueleto para jogar o concreto e fazer a barragem de Belo Monte. Só que aí outro grande impacto nós percebemos aqui, um intenso desmatamento nessa região amazônica. Então nós tivemos um desmatamento muito elevado, muito elevado. Nós temos aqui o local onde foi construído propriamente a hidrelétrica do Belo Monte. Aqui está uma das turbinas. Essa turbina ela foi construída em São Paulo e foi transportada até Altamira, que é a cidade onde foi construída a hidrelétrica do Belo Monte. Inclusive o tio de um aluno meu, Gabriel, né? O meu aluno foi o Gabriel, ele que foi responsável, sargento do Exército, foi responsável por fazer o transporte dessas turbinas de São Paulo até Altamira, no Pará, tá? Então ele falou que, eu mandei perguntar como foi a logística, ele me falou o seguinte, que o transporte dela só ocorria durante a noite, que ela pesa mais de 1 tonelada, ela é muito grande, na imagem não dá para a gente ter noção. Ela ocupava uma carreta daquela que tem rodas em toda a extensão da carreta, ocupava praticamente as duas faixas da via, ia um carro na frente, batedor, e outro batedor atrás, e tirando todo o pessoal na frente, e também não deixava ninguém atrás passar. E o trajeto só era realizado durante a noite para evitar os congestionamentos e outras carretas também, claro, que durante a noite as carretas são as carretas que faz o transporte, né? Nosso transporte de carga é proibido de trafegar. Então eles aproveitavam essa logística. Eu achei fantástico, né? O tio do meu aluno Gabriel, que era o responsável por fazer o transporte dessas turbinas aqui. Aqui está o desvio do curso do rio Xingu. Então, para construir uma usina hidrelétrica, você vai precisar desviar a rota dos rios. Então, esse canal, ele tinha entre 20 e 30 metros de profundidade, de 200 a 300 metros de largura. Só para a gente ter uma referência, aqui são pessoas, tá, gente? Isso aqui são pessoas, isso aqui é um carro, é uma picape, então fica parecendo uma formiguinha dentro desse cenário, né? Mas aqui tem um impacto, vai causar impacto. Por exemplo, no processo de barramento aqui do rio, você vai ter a inundação dessa área e você vai ter a diminuição do fluxo dessa aqui. Então, imagina os peixes, imagina as pessoas que sobreviviam aqui. Acabou, não vai ter mais IPA, certo? Então, você tem um impacto, e esse impacto ele não é pouco, ele é pesado. Esses peixinhos, isso aqui são espécies endêmicas. Professor, o que é uma espécie endêmica? Que só existe nesse local, que só existe nesse rio.
A partir desse momento, esse peixinho ele deixou de existir. Não vai existir mais na natureza. Por quê? Você tem um impacto ambiental, né? Essa população indígena aqui, ela foi deslocada e agora ela deixa de ter a sua vivência natural da floresta, né? Morando na floresta, e vai passar agora a ser introduzido uma cidade, um bairro, coisa que não fazia parte da vivência natural. Então você tem um impacto cultural muito forte, um impacto identitário, né? O pessoal da sociologia vai trabalhar muito bem isso aí, da própria filosofia também às vezes. E aqui nós temos desmatamento. Veja que desmataram a floresta amazônica, essa parte da floresta amazônica, e não fizeram nenhum reuso do material, né? Dessa vegetação, dessas madeiras, dessas histórias. Simplesmente jogaram lá, acabou. Então, gente, foi terrível também a forma, né, como ocorreu a construção e implementação da usina de Belo Monte. Todas as usinas ela vai ter esse impacto ambiental, mas você pode diminuir. Por exemplo, aqui tem esse macaquinho. Esse macaquinho também é uma espécie endêmica, só existia lá em Altamira. Acabou, não vai existir mais, porque o habitat natural dele foi detonado e agora ele não tem mais para onde morar. Ele não consegue se adaptar em outras áreas, em outras regiões, entrou em extinção também, tá? E não só isso, a gente não tem só os impactos ambientais, nós também temos os impactos sociais, né? Socioeconômicos. Por exemplo, Altamira era uma cidade pequenininha de 30, 40 mil habitantes. De repente, com a construção de Belo Monte, você tem a chegada de vários trabalhadores e rapidamente a cidade passa a ter 100 mil habitantes. Só que a cidade não acompanhou o crescimento populacional, porque nós temos uma explosão demográfica e enquanto a estrutura da cidade continua a mesma. Por exemplo, posto de saúde, escola, né, o próprio saneamento básico, isso vai implicar. Será que vai ter emprego para todo mundo? Não. E aí a gente vai para os impactos socioeconômicos, o aumento da violência, principalmente com a conclusão da hidrelétrica de Belo Monte. Então, eu fui dar uma pesquisada agora, pós-conclusão, que demorou uma eternidade para ser concluída, inclusive muito desvio de verbas, empresas envolvidas em superfaturamento, lavagem de dinheiro, muitos políticos envolvidos, né? Então isso gera toda uma problemática no processo de implementação dessas hidrelétricas em nosso país. E aí nós temos o que é que acontece, por exemplo, com a conclusão da hidrelétrica de Belo Monte, a população ficou desempregada, parte da população ficou desempregada. E aí o que vai acontecer? Como essa população não tem emprego, você tem um aumento da violência. Concluiu a hidrelétrica, beleza, mas a população continuou lá. Uma parte saiu, claro, foi em busca de novas oportunidades, mas aqui ficou totalmente detonada, agora sem emprego. Então, um problema seríssimo que nós vamos ter. Aqui nós temos os impactos ambientais, falta de saneamento básico, né? Você percebe aqui o esgoto a céu aberto, problema seríssimo. Aqui você vê aqui a criança exposta, né? A quantidade de lixo, tudo isso aqui. Então foi um problema seríssimo com o pessoal de Altamira, tá? Aqui também a questão das moradias, que já é um problema natural. E aqui, processo de terraplanagem, que a gente vai perceber o desmatamento intenso com essa galera. Aqui nós temos a construção dos projetos sociais, tipo Minha Casa Minha Vida, para os índios, né? Eu gosto de chamar assim, Minha Oca, Minha Vida, né? Então a gente vai perceber que esse índio que vem para cá, ele não vai ter condições, né? Porque você vai ter tipo assim, o cara tá acostumado a morar na floresta, agora ele vai passar a morar em uma casa totalmente desconexo, percebe? Aqui, um dos grandes problemas que nós tivemos em relação à implantação, por exemplo, das termoelétricas no Brasil,
foi devido aos apagões e aos blackouts que nós tivemos a partir dos anos 2000, mais precisamente 2001 e 2002. O que foi que aconteceu? Na década de 90, o Brasil para de investir na parte de infraestrutura, principalmente infraestrutura energética. O Brasil inicia uma medida de austeridade econômica baseada nas ideias neoliberais, só que ele deixa de perceber que a população brasileira está aumentando e vai precisar dessa infraestrutura, e o governo deixa de investir. Resultado, o gargalo, né, vai acontecer lá em 2001, quando nós temos os blackouts. Como medida preventiva, o governo utiliza o racionamento e tal. Para piorar ainda, é justamente nesse ano que nós temos uma das maiores secas, diminuição do índice pluviométrico. Então, diminuir a quantidade de chuva significa dizer que as represas não foram reabastecidas, e aí diminui a geração de energia. Então, juntou esses dois problemas, resultado, uma das piores crises energéticas do Brasil, e que a gente sofreu bastante. Por exemplo, a gente teve um prejuízo, né, de 45 bilhões de reais, principalmente relacionado ao próprio racionamento, né? Então isso foi uma falta de quê? Falta de planejamento estratégico do próprio governo, né, durante a década de 90, que não percebeu, mas não levou em consideração, percebe? Então, a partir daí, o governo começa a investir em centrais termoelétricas, que tem a sua vantagem, porque ela é pequena, coloca em qualquer cidade e rapidamente gera energia, só que o custo ele é muito elevado. Então isso fez com que a tarifa de energia ela aumentasse consideravelmente a partir do uso, principalmente a depender da fonte de energia. Se for uma fonte não renovável, o próprio óleo diesel, o próprio petróleo, então os derivados do petróleo. Então, se for esse tipo de fonte de energia, caríssimo. Então a nossa energia vai lá para cima, percebe? E de 2011 a 2014, por exemplo, nós tivemos 181 apagões no nosso país. Isso é muito. Para um país que é uma das maiores potências econômicas do mundo, uma grande referência, a gente não pode ter esses problemas aqui, porque isso afeta toda a estrutura local, né? Então, imagine que a gente tem hospitais que estão dependendo, a gente tem as lojas, a gente tem... mas professor, tem eles têm o motor lá, o gerador, não sei o que e tal. Beleza, mas é uma ultra emergência que não vai abastecer tudo. Então, você tem um tempo. Esses apagões não deveriam existir no Brasil. Isso mostra uma completa falta de planejamento mínimo, estrutural, claro, sem sombra de dúvida. E aqui a gente conclui mais uma aula do Classinho. Um beijo.